Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, do 16 até o 21. Estamos considerando o Evangelho de João e nós vamos então analisar sobre o Pai e o Filho, essa relação de amor no qual vivem os dois. João, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Vamos orar. Pai, nós te damos graças mais uma vez, porque estamos congregados, ó Pai, debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê, Pai, nesta noite, sabedoria para compreendermos as Escrituras. Revela, Pai, o Teu Filho em nós, nos edifica, nos vivifica, nos cura, nos sara, nos liberta. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada um de nós e operas, ó Pai, pelo Teu Espírito, porque a obra que Cristo fez foi tão maravilhosa que já tirou o nosso pecado quando Ele então nos atraiu no Seu corpo na cruz, quando nos levou a morrer junto com Ele e juntamente com Ele também o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo de reflexão. Fala conosco para que então possamos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, então este aqui é o princípio da resposta que Jesus, aquela acusação que os judeus, eles estavam fazendo, achavam que Jesus estava se fazendo igual a Deus, como nós lemos claramente aqui nesse versículo. E nesta passagem, Jesus afirma, e nós vamos estudar elas com bastante cuidado, 3 coisas sobre a sua relação com Deus o Pai. 3 coisas fundamentais. A primeira delas é que Jesus aqui nesse texto que nós lemos, ele estabelece a sua identidade com Deus. Graças ao Senhor que nós temos uma identidade que é a de ser filhos de Deus em Cristo Jesus. Uma pessoa que vive neste mundo, ela não tem uma identidade. Ela é uma pessoa que fica vegetando, pairando, mas quando de fato ganha uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, ela é transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ela ganha um novo coração, um coração novo, um coração que de fato anseia pelas coisas celestiais. Ela é uma pessoa que de fato ela é liberta de si mesmo, liberta do seu pecado. E então a partir daí o Espírito do Senhor começa a trabalhar nela para fazer uma mudança de mente radicalmente, porque isso envolve a questão do arrependimento. O arrependimento é algo que Deus concede a nós. Por exemplo, quando eu falo para vocês, irmãos, vocês têm que se arrependerem, eu estou inconscientemente colocando nas costas de vocês um fardo, porque o arrependimento é Deus quem concede. Há um arrependimento religioso, porque normalmente nós começamos a frequentar uma igreja, uma comunidade, então como eu sou agora, como muitos dizem, eu sou um crente, eu não posso fazer mais isso nem fazer aquilo. Isso não é verdade na palavra. A Bíblia diz que, em 1 Coríntios, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei envolver por nenhuma delas. Claro que quem vai filtrar tudo isso é o Espírito Santo que está em nós. E naqueles momentos em que nós vamos então estar caminhando junto com o Senhor, intimidade com o Senhor, claro que quando aquilo que de fato não condiz com a vontade de Deus o Pai, o Espírito Santo ele vai acender um alerta, aquela luz amarela, indicando que há um próximo passo pode ser muito perigoso, mas mesmo assim ele não vai segurar você numa camisa de força. Ele condescende, mas depois você vai sofrer as consequências. Entende, irmãos? Então, essa coisa de que o meu arrependimento é que agora que eu conheço a Bíblia, conheço a palavra, eu não posso fazer mais determinadas coisas. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Claro, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Entende, irmãos? Então, é outra forma também de pessoas colocarem fardos e cargas nas costas das pessoas, dizendo que elas não podem fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, etc. E a pessoa começa a se afundar num esgotamento espiritual. Ela não tem mais ação ou uma reação por ela mesma de continuar a caminhada olhando para o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor não quer isso para nós. Ele quer que nós nos rendamos ao Espírito Santo de Deus. Eu fico muito triste, irmãos, que muitas vezes as pessoas, elas estão subjugadas em cima de ou debaixo de doutrinas que são engendradas pelos homens. E isso coloca carga nas pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que cooperar, você tem que fazer, você tem que fazer. Nós temos que fazer. Cada irmão, cada irmã que nasceu de novo em Cristo Jesus, ela sabe da vocação para a qual ela foi chamada. A primeira vocação essa aqui é a vocação de todos, Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente a Jesus. Então, todos nós temos uma vocação que é celestial, todos nós somos chamados para a glória. Deus nos fez e nos refez em Cristo Jesus, troca de coração, novo nascimento, para pertencermos ou para sermos da sua glória, pertencemos a Ele. Aqueles que eu formei e fiz para minha glória. Isaías 43, verso 7. Então nós somos recriados para a glória de Deus. Isso é maravilhoso demais. Então, a vida cristã não tem peso. Os homens que colocam peso em nossas costas, para que a gente carregue esses pesos, então a religião cansa. A religião nos deixa muito frustrados, irmãos. A religião, ela não tem vida, não tem vida. Ela tem, às vezes as pessoas pertencem a um sistema organizacional, mas não à igreja orgânica de Cristo, que é a igreja universal, que é uma igreja que de fato, onde todos que creram, 1 Coríntios 12:13, foram batizados para dentro de um corpo, tornando-se a igreja. Este corpo é o corpo de Cristo, que é a vida da igreja, na qual nós fomos inseridos. Nós não participamos e nem pertencemos a uma denominação, nenhuma delas. Batista, Palavra da Cruz, Metodista, Assembleia, não, isto aqui não vem de Deus, irmãos. Nunca foi ideia do nosso Deus e Pai que os seus filhos fossem denominados com uma nomenclatura que surgiu no século passado, que nós somos evangélicos. Isso não está na Bíblia. Evangélico no sentido de que, se nós verdadeiramente passamos pelo Evangelho da Graça, na qual o Evangelho de João vai tratar, porque João trata do Evangelho da vida, apresentando Jesus Cristo como Deus. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, queridos, a primeira coisa que o Senhor Jesus ele estabelece aqui é a sua identidade com Deus, porque o Pai disse para ele e para todos. A primeira vez que o céu se abriu, em Mateus capítulo 4, quando João batizou Jesus no Rio Jordão, quando ele saiu das águas, vocês se lembram que o céu se abriu e João disse que viu o Espírito Santo descer sobre ele numa forma corpórea. Então ouviu-se uma voz do céu:
Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. E pelo fato de Cristo ser a nossa vida, nós temos uma identidade, filhos do Deus eterno, do Pai eterno. E o Pai, por causa de Cristo, Ele tem prazer em nós, na expressão do Salmo 16:3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Deus hoje tem prazer em nós, mas por causa da pessoa de Cristo que habita em nós. Isso é maravilhoso demais. Então, nós temos uma identidade, filhos. Outro texto muito interessante que vai fazer uma alusão à nossa identidade, 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece. Irmão, você sabe o que é ser um filho de Deus? É um filho que não morre mais. É um filho que tem total segurança de ser um cidadão do céu. E a nossa pátria está nos céus. Então, o filho de Deus não espera a grande tribulação, não espera o anticristo, não espera a besta, não espera não. O Filho de Deus olha para cima e aguarda o Senhor Jesus Cristo para voltar, para nos buscar a sua igreja amada, que Ele comprou com o seu precioso sangue. Isso que Ele espera de nós, irmãos. Isso que nós devemos esperar, tão somente a volta dEle. Então, amados, nesse texto que nós lemos aqui, nós percebemos que ver Jesus em ação é ver Deus o Pai em ação. Todas as obras que Jesus Cristo fazia, era o Pai que fazia através dele. E ele disse assim: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Percebe? Então, Jesus viveu uma vida absolutamente entregue nas mãos do Pai, para que o Pai então pudesse encontrar em Jesus uma pessoa que de fato cumpriria a sua vontade com toda a integralidade. E Jesus tinha prazer em cumprir a vontade do Pai. Por exemplo, em João 4, verso 34, Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso não é maravilhoso? Então, ele tinha uma vontade prazerosa. Primeiro lugar, fazer a vontade do Pai. Segundo lugar, realizar a obra do Pai. E porque a vontade do Pai foi plenamente realizada por Cristo, e o desejo do Pai foi também plenamente realizado em Cristo, porque Ele, o Senhor Jesus, Ele fez uma obra completa, uma obra plena, e não ficou nenhum resquício assim de dúvidas para aqueles que creem. Tem a segurança da sua salvação em Cristo Jesus. Sabe aonde está. Nós, pela fé, nós já estamos na glória, porque nós morremos com Ele, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, queridos, as coisas que faz Deus são as coisas que faz Jesus. As coisas que Deus fazia eram as coisas que Jesus fazia. E as coisas que Jesus fazia eram as coisas que Deus fazia. Porque Jesus viveu uma vida de absoluta rendição ao nosso Deus e Pai. E as coisas que Jesus também falava, era o Pai que falava através dele. Isso é maravilhoso. Agora, irmãos, a grande verdade fundamental a respeito de Jesus é que nele, naquela pessoa bendita de Jesus Cristo, sabe o que nós vemos nele? Deus o Pai. Porque Ele veio trazer toda a realidade de quem Deus é, que mostrar para nós que sempre Deus não quis ser conhecido como Deus, mas como Pai para os seus filhos. O mundo conhece Deus como Deus mesmo, porque Ele é Deus. Então, por isso as pessoas fogem de Deus. Mas para nós que cremos no Senhor, Ele realizou uma das suas grandes vontades, é que nós, os seus filhos, os chamássemos de Pai. Eu fico tão triste quando eu vejo alguma pessoa orando
falando assim, Deus, ó Deus, ó, não, é Pai. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disse assim, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Como que Jesus começou aquela oração? Vocês, quando orar, orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Pai, revela uma intimidade preciosa com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, irmão. Então, se nós queremos ver o que Deus sente com relação aos homens, se queremos ver como Deus reage diante do pecado, se queremos ver Deus e ver a situação humana, nós devemos dirigir o nosso olhar para Jesus. Todos os atos de Jesus, todas as atitudes de Jesus, toda a fala de Jesus tinha um único objetivo: revelar quem o Pai era para os seus filhos, os seus pretensos filhos. E hoje, graças ao Senhor, irmãos, nós temos essa identidade de filhos, e nós somos filhos porque Jesus também orou por nós. Lembra de João 17, aquela linda oração? Ele disse assim, não rogue somente por estes, os seus discípulos, mas também por aqueles, eu e você, e todos aqueles que irão crer, por aqueles que hão de crer em mim, por intermédio da tua palavra. Então, hoje nós podemos crer, e é mediante a graça, e a graça é Ele, né? Atos 18, 27 vai falar, aqueles que mediante a graça haviam crido. É pela graça que nós cremos. Sem a graça nós não conseguimos crer. A graça envolve a revelação daquilo que Jesus Cristo é, porque Ele disse assim, lá em Tiago 1, versículo 18, vocês se lembram? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou, segundo o seu querer, não o nosso. Nós nunca, irmãos, queríamos ser salvos. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícios da sua criatura. E aqui no Evangelho de João mesmo, se vocês observarem, o capítulo 1, o versículo 12, ele vai dizer o seguinte, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que você é salvo em Cristo? Porque Deus quis que você fosse salvo. Então Ele lhe revelou para você, se revelou para você. Cristo, Mateus 11, 27, é quem revela o Pai para nós. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Cristo veio, quando Ele se fez carne, quando Ele se encarnou, Ele trouxe toda a realidade de quem Deus é para nós. Pai, Ele é o nosso Pai Celestial. Então, queridos, a mente de Jesus, sem sombra de dúvida, é a mente do próprio Deus e Pai. Eles pensavam concordemente, não havia nenhum atrito, nenhuma discordância. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tinham e têm sempre a mesma vontade. Nunca houve conflito entre a Trindade, porque um se sujeita ao outro, e nós também. Lembra lá de Efésios 5,18? Quando fala aqui para nós nos enchermos do Espírito, estamos cheios do Espírito, mas no versículo 21 diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa que é cheia do Espírito, ela considera as outras pessoas superiores a elas mesmas. E domingo pela manhã vamos tratar sobre a salvação do chato. Ai, como tem gente chata nesse mundo. Vamos caracterizar o perfil de uma pessoa chata. Vamos tratar sobre esse assunto de uma forma bem acurada. E você vai descobrir o quanto que você e eu, nós somos chatos. Agora, tem salvação para o chato e tem cura para os filhos de Deus que são chatos também. Ah, mas tem uma porção de gente chata. Começar por mim aqui. Vocês não sabem quanto que eu sou chato. Meu Deus do céu. Então nós vamos traçar o perfil de uma pessoa chata e ver que Deus também ama o chato e a chata. Meu Deus do céu, vocês vão ficar assustados.
Talvez pode ser que não venha ninguém no domingo cedo, né? Mas aqueles que vierem vão participar de uma visitação do Espírito Santo muito especial em seus corações, porque nós vamos abrir as Escrituras Sagradas e o Pai ao mesmo tempo vai abrir o nosso coração e vai colocar um espelho diante de nós. Olha, eu quero que você se vê a partir de mim, com os meus olhos, como eu te vejo. Senhor, mas é eu mesmo isso daqui? Nós somos tão chatos que a gente não consegue enxergar a nossa chatice. Ô, gente chata, misericórdia. Mas Ele é misericordioso. Queridos, então, as palavras do Senhor Jesus, Ele proferia, era a palavra do próprio Deus. Tudo aquilo que o Pai falou nunca foi da vontade do Senhor Jesus, mas era a vontade de Deus na pessoa de Jesus. E as ações de Jesus também eram ações do nosso próprio Deus e Pai. Estão em João? Abra no capítulo 12, versículo 49. João 12, verso 49. A palavra, ela diz assim, vamos ler bem atentamente. João 12, versículo 49, que diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo. João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, irmãos, Jesus, Ele nunca disse uma palavra dele mesmo. Tudo que Ele falava era a expressão verbalizada dos seus lábios, era a expressão do Pai. Então, o Pai falava através de Jesus. Queridos, você quer ser boca de Deus? Às vezes nós temos um desejo, de sermos boca de Deus, de anunciarmos a palavra, de pregar para o nosso vizinho. É nossa responsabilidade. A função da igreja também é ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Porque se você não pregar para o teu vizinho, ele vai para o inferno. E depois Deus vai requerer isso de você. Depois, se você ler Ezequiel 33, está tudo escrito lá de uma forma bem adequada. Nós temos responsabilidade. Nós temos que entrar nos porões do subsolo do inferno e tirar essas pessoas de lá. Diz o seguinte: olha, há um reino de justiça, de paz, de amor e de alegria, na qual você foi chamado para pertencer a este reino. Então, a nossa embaixada, nós somos embaixadores de Deus em Cristo Jesus, então nós temos que levar o reino de Deus para os súditos que estão escravizados em cadeias invisíveis. Porque, amados, se nós verdadeiramente não ouvirmos a voz do Filho, a voz do Senhor Jesus, que é a própria expressão de Deus o Pai depois Ele vai pedir conta de tudo isso. Também vamos ler mais um texto aqui. Abre em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Texto, porque aqui já havia sido anunciado muitos anos atrás que tudo que Jesus Cristo iria falar era a expressão que o Pai iria dizer. Estão me compreendendo? Então Jesus nunca disse uma palavra dele mesmo, Então, o 49 que nós lemos, vou repetir para os irmãos aqui até que vocês encontrem, Deuteronômio 18, 18, ele disse assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Agora, em Deuteronômio 18, 18, diz assim, Deus dizendo aqui para Moisés: suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Está vendo, irmão? Que coisa mais linda. Então não é por acaso que Cristo, Ele falava aquilo que o Pai determinava. Havia já, muitos anos atrás, Deus havia falado para Moisés: eu vou levantar no meio dos teus irmãos um profeta, semelhante a ti, em cuja boca eu vou colocar a minha palavra, as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Agora também, irmãos, nós podemos ser boca de Deus, mas primeiro
Lembra-se de uma coisa: ser boca de Deus não é ser um papagaio, falar. Às vezes a gente lê uma coisa aqui e pronunciamos aqui sem aquilo passar por uma experiência ou pela nossa razão, passar para que o Pai revele isso ao nosso coração e nós vamos experimentar essa verdade. Então iremos pronunciar essa palavra, aí ela vai produzir vidas. Quando nós escutamos aqui, anunciamos aqui, nós somos só apenas um canal, mas nós não retemos a palavra de Deus. Agora, em João 14, 24, vai mostrar por que Jesus, ele obedecia o Pai. João 14, verso 24. Diz assim a palavra, olha que coisa mais preciosa. Diz assim, João 14, versículo 24. Quem não me ama, não guarda. A palavra guarda aqui no original é obedece. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Está vendo? O Senhor Jesus nunca chamou para si as palavras que procediam dos lábios dele. Jesus é a própria sabedoria encarnada. Hoje Jesus é para nós sabedoria, Ele habita em nós. Agora, aqui, irmãos, uma pergunta muito interessante: você quer ser boca de Deus? Você não quer falar a verdade da palavra de Deus? Você não quer ser a expressão de Cristo? Abram comigo em Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Jeremias, capítulo 15. Vamos ler apenas o versículo 19 aqui, que é muito interessante, irmãos. Jeremias 15, 19, um texto muito interessante que vale a pena nós darmos uma espionada nele aqui. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres. Lembra que nós falamos aqui no início? Se tu te arrependeres. Você percebe que é Deus pedindo para nós nos arrependermos aqui? E por que Ele está pedindo para nós nos arrependermos? Voltarmos para Ele, é o sentido aqui. Porque Ele está nos dando a condição para o arrependimento. Quando Deus pede algo de nós, primeiro Ele nos concede, nos capacita para isto. Para voltarmos para Ele na dependência do Espírito. O Espírito que Ele fez habitar em nós, é o Espírito que habita em nós, e é um Espírito que nos dá poder para testemunhar, é um Espírito de liderança. Ele é quem vai nos conduzir ao arrependimento. Por exemplo, Jesus, lembra que 1 Pedro 3,18 diz assim, que Jesus, Ele morreu uma única vez pelos pecados. O justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus o Pai. O Espírito Santo que Ele fez habitar em nós é aquele que nos habilita e nos dá condição, capacidade para que vivamos uma vida de arrependimento. Nós nos arrependemos assim porque o homem está dizendo, nós vivemos uma vida de arrependimento, porque Ele habita em nós, que é Deus, que nos capacita a ter uma metanoia, uma conversão de 360 graus. Nós não conseguimos arrepender, irmãos. Nós conseguimos, o mínimo, ser pessoas religiosas, guardadoras de regras, de mandamentos, de fazer campanhas. E isso não está na Bíblia, isso aí é coisa inventada pelo homem para segurar as pessoas. Campanha de oração durante 9 sextas-feiras. E o diabo faz as coisas acontecerem. Não, irmãos, nós temos que ficar com os olhos na palavra. E o nosso erro, segundo diz Mateus 22, 29, o nosso erro está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se conhecemos as Escrituras, vamos conhecer a Ele, porque foi dado a Cristo todo o poder e autoridade no céu e na terra, e Ele habita em nós. Então aqui, 19, portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, serás a minha boca
Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Está vendo? Então, Ele quer que nós sejamos a boca dele, mas tem algumas condições aqui, irmãos, que é muito importante. Vocês perceberam? Mas vamos aqui para o segundo ponto do texto que estamos considerando lá em João capítulo 5. Então, esta identidade de relação do Pai, do Filho Jesus com o Pai e nós também, na quais os judeus começaram a criticar ali, ela se baseia tanto na igualdade, porque Jesus Cristo é Deus, o Pai é Deus, e como na obediência, mas numa obediência total. Tem muitos que não creem na divindade de Cristo, que Ele não é Deus. Lá em Filipenses 2,5 fala que aquele que não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Jesus, Ele diz para o Pai, porque era a vontade do Pai, quando Ele se fez carne, a pessoa de Cristo ficou totalmente em dependência absoluta do Pai. E Jesus, o homem, porque Ele tinha duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Então Ele viveu, Jesus, uma vida absoluta na dependência do Pai. Então o Pai poderia encontrar uma resposta em Jesus para realizar tudo o que Ele queria. Ele quis fazer isso em Adão, mas Adão não respondeu ao Pai. Adão respondeu à desobediência. Por isso que todos que nascem neste mundo, que não é filho de Deus, são filhos da desobediência, são filhos da ira. Então Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para cumprir tudo por nós, para pagar todo o preço da lei e para pagar todo o preço do meu e do seu pecado. Quando ele se rendeu, quando Ele entregou-se para ser crucificado por mim e por você. Ah, irmão, que coisa mais! É muito amor. E isso, Apocalipse escancara. Aquele 1,5, Apocalipse 1,5, aquele que nos ama, em teu sangue nos purificou dos nossos pecados. Que Jesus bendito nós temos, irmãos. Como podemos rejeitar este amor do Filho? Como podemos ser religiosos? Como podemos ser aí obedientes de mandamentos de homens? Não é possível isso, irmãos. Então, nada do que faz Jesus surge de si mesmo. Jesus, irmãos, Ele nunca fez o que Ele quis. Jesus sempre fez o que Deus, o Pai, queria que fosse feito. Ele fez de uma forma tão maravilhosa. Quanto mais Ele cumpria a vontade do Pai, mais Ele se alegrava e mais o coração do Pai se enriquecia de alegria. Entende, irmãos? Porque tinha um homem que poderia falhar. Imagina se Jesus, como o último Adão, falhasse. Nós teríamos perdido, mas Ele não falhou. Irmãos, Ele sabia por que Ele veio. Porque dos seus 0 a 30 anos, Ele leu todo o Antigo Testamento. Imagina Jesus lendo o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que o Espírito revelava tudo para Ele. Então Ele chegou a uma confissão. A vontade do Pai é esta, a vontade do Pai é esta. Então, o meu prato predileto é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E assim Ele caminhava olhando para o Pai, para a face do Pai. E assim Ele foi. Lucas 9,51 vai dizer, irmãos, que coisa linda. É um texto que me deixa o meu coração muito feliz e alegre. Que Ele manifestou na sua face uma intrépida resolução de ir para Jerusalém para morrer. Nada podia deter o Filho, porque Ele veio para fazer a obra do Pai e Ele foi para isso. Claro que nesta caminhada até o Calvário, Ele curou muitas pessoas, deu vista aos cegos, curou os leprosos, transformou água em vinho. Mas, irmãos, tem muitas pessoas que pegam essa parte. Ele não veio para fazer isso, irmãos. Ele veio para nos libertar do nosso pecado. Tudo isso é uma consequência. Tanto é que se você ler Marcos capítulo 16, você vai descobrir
que estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se beber alguma coisa mortífera não fará mal nenhum. Mas não é para isso que Ele nos enviou. Ele nos enviou para pregar o Evangelho a toda criatura. Porque é o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que nos liberta do pecado, porque envolve aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, é tão bom a gente ser livre de nós mesmos, é tão bom a gente ser livre do pecado, para poder adorar o Pai. Não temos que cumprir leis e mandamentos, porque a lei dele Ele colocou na nossa mente, inscreveu em nosso coração. Percebe, irmãos? E o Espírito que Ele fez habitar em nós, nos habilita a cumprir tudo na força do Espírito. Irmãos, então, pelo fato de a vontade de Jesus estar completamente submetido à vontade de Deus o Pai, é que podemos ver Deus na pessoa de Jesus Cristo. Muito lindo isso, irmãos. As pessoas, João, ele viu isto. João, ele fala assim, com relação ao verbo: nós vimos, nós contemplamos, nós apalpamos com relação ao verbo da vida. Onde que João aprendeu isso? Pela revelação. Então ele pôde escrever inspirado pelo Espírito, quando ele tinha 90 anos, lá na ilha de Patmos. Primeiro ele escreveu o Apocalipse, depois as cartas, e depois o seu Evangelho, que nós estamos considerando aqui. Isso é muito lindo para cada um de nós. Apalpar o verbo da vida, só que este verbo da vida habita em nós hoje. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que delícia isso, irmãos! Que precioso é isso, irmãos! Cristianismo sem máscara, autêntico, verdadeiro. Nós não estamos ligados e presos a sistemas religiosos. Ai, como é maravilhoso! Como é maravilhoso! Por isso que a identidade de Jesus com Deus não se baseia na independência de Deus, como muitas vezes nós vivemos uma vida independente dele. Não, mas Jesus, a identidade era de absoluta dependência de Deus, o Pai, porque Ele era Filho. Mas sim, Jesus, sem sombra de dúvida, viveu uma vida na absoluta e na total dependência dEle. Por isso que a sua identidade ela está baseada não na independência, e sim na submissão que Jesus tinha para com o Pai. Então Jesus, Ele é para com Deus como nós devemos ser para com Jesus. Vocês entenderam aqui? Deixa eu repetir. Jesus é para com Deus como eu e você, nós devemos ser para com o nosso amado Senhor. Vamos abrir em Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque, irmãos, não adianta nós falar Senhor, 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 e não fazemos aquilo que Ele manda. E aquilo que Ele manda a gente fazer, Ele primeiro nos habilita, nos capacita. Então, na força que Ele nos supre, nós vamos fazer aquilo que Ele manda. E se você não tem a revelação de Cristo, para de querer cumprir a Bíblia, só vai trazer cansaço para a sua vida. Deixa Ele fazer uma obra na sua vida. Peça ao Senhor, revela para mim, Pai, toda a obra consumada no Calvário. Quando Ele colocou o seu e o meu pecado no corpo dEle, e ali Ele levou sobre si, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas nós fomos sarados. Que coisa linda! Então Lucas 6,46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Irmãos, esse texto aqui nos faz corar de vergonha. Esse texto aqui, irmãos, nos confronta, nos coloca diante da realidade daquilo que muitas vezes nós pensemos que temos, na realidade nós não temos. Se Cristo não for o teu Senhor, a palavra Senhor significa aquele que manda, aquele que governa, aquele que dirige, é o nosso rei. Mas não é um rei
não é aquele rei duro, não é aquele rei. Jesus, ele é rei, mas ele é manso e é humilde de coração e compartilhou tudo conosco. Ele se deu por nós. Ah, irmãos, que coisa linda. Então nós temos que honrar, irmãos, o Pai, como nós honramos o Filho. Agora, se nós não honrar o Pai, não vamos honrar o Filho. Se nós não honrar o Filho, não vamos honrar o Pai. Tem outro texto aí pertinho, abra lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Isso aqui, irmãos, nós devemos aprender com essa verdade. Malaquias é o último livro aí do Antigo Testamento, depois já temos Mateus. Então a palavra, ela diz assim, Malaquias 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Irmãos, nós somos servos de Cristo, nós temos honrado a Cristo, e uma das primeiras honras que podemos prestar a Ele e vivenciar essa realidade é chamá-lo de Senhor e fazer aquilo que Ele manda. Agora, não adianta nós chamá-lo Jesus de Senhor e não fizermos aquilo que Ele manda. Compreende, irmãos? Isso é muito sério. Irmãos, nós não podemos ficar distraídos disto, irmãos, da verdade da palavra. Jesus é sério. Jesus, ele realizou uma obra séria na cruz. Jesus libertou você do seu pecado. Jesus entrou em você pela vida de ressurreição. E Jesus já levou você pela fé para a glória, porque Jesus está ascenso à destra do Pai, e nós estamos nele. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, irmãos, o Filho honra o Pai. O Senhor Jesus sempre honrou o Pai. Sempre, irmãos, você lê os 4 evangelhos, você nunca verá uma atitude de desobediência da pessoa do Filho. Jamais. Você vai ver sempre um filho que obedecia o Pai, honrando o Pai. E o servo ao seu Senhor. Isso aqui nos envolve. Nós temos de fato honrado o nosso amado Senhor Jesus? Ou nós somos igual aqueles papagaios, Senhor, 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 e não temos nem nada de realidade? Entende, irmão? Isso é muito sério. E ele diz assim, se eu sou Pai, onde está a minha honra? Nós temos honrado o Pai, nós temos exaltado o Pai com o nosso viver. O teu viver te condenaria a ser um cristão? Ou não? O teu viver te condena a ser um santo? Ou não? Ou você é um crente apenas? Não, irmãos, nós somos santos em Cristo. Ele nos chamou, nos escolheu em Cristo desde a fundação do mundo para sermos santos. Efésios 1, versículo 4. Santos, porque o santo habita em nós e nós morremos. Então nós temos que expressar a pessoa de Cristo Jesus. E vai ter muitas críticas, né? Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Sabe aonde, irmãos? Vivendo da maneira que nos acha mais adequada. A maior alegria que tem no inferno é quando nós decidimos viver do nosso jeito. Eu vivo do meu jeito, ninguém tem nada com isso, tem que dar satisfação para mim. Você tem sim, se você é filho de Deus, você tem que dar satisfação para Deus o Pai. Tem sim. E a nossa obrigação é, em primeiro lugar, amarmos o nosso amado Senhor, amando Ele. Porque Paulo diz muito claramente, 1 Coríntios 16, verso 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Você ama Cristo verdadeiramente? E por que não faz aquilo que Ele ama? Qual que é o indício, qual que é o distintivo de uma pessoa que ama a Cristo? Lembra de João 14, 23? Se alguém me ama, guardará, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada.
A Trindade Santa morando dentro de nós. Irmãos, nós temos que entender isso, irmãos. Temos que viver isso para depois propagar isto para este mundo que de fato não tem a pessoa de Cristo. Ainda que esteja dentro das igrejas 40, 50 anos, mas nunca nasceu de novo. Estão lá glorificando, adorando o Deus que eles não conhecem. Mas, irmãos, essa obediência não se baseia na submissão ao poder que ele tinha para fazer, mas sim no amor. Isso que o Pai quer. Quando nós amamos o Senhor, devemos nos submeter a Ele voluntariamente. Ele não força ninguém. Se você ler Romanos capítulo 6, eu quero que vocês abram lá comigo, Romanos capítulo 6, a Bíblia diz assim, com relação à voluntariedade deste ensino, dessa doutrina, que não é doutrina, é doutrina para a igreja de Cristo, que diz assim, versículo 17, diz assim, olha só aqui, Romanos 6, verso 17, mas graças a Deus, porque graças a Deus que outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E essa doutrina que fala aqui em Romanos 6,6, sabendo isto, que é o contexto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, então, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Qual que é o resultado disto? Verso 18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós servimos ao Senhor, o Senhor que é justo, e essa justiça Ele fez habitar em nós. Por isso que, irmãos, que a unidade entre Deus e Jesus é uma unidade de amor, e a unidade nossa com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vocês acham que ela é diferente? Não é diferente, é uma unidade que foi feita pelo amor. E Paulo vai dizer, Efésios 4,3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Cristo vivia em uma unidade com o Pai, mas qual que era o laço que os unia? O amor. Agora, vamos ver se conosco é diferente também? Abre em João, capítulo 17, a partir do verso 21. João 17, a partir do versículo 21. Irmãos, que o Espírito Santo abra os teus olhos para essas verdades tão sublimes da palavra de Deus, que diz assim, olha só, Jesus orando ao Pai, a fim de que todos, verso 21, 17 e 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha o versículo 26, eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, que é o crescimento espiritual nosso, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Meu irmão, isso não é assunto de religião, é assunto do Senhor para nós, para a sua igreja amada que Ele comprou com seu próprio sangue. Então isso para os fariseus era inconcebível, mas Jesus indubitavelmente vivia esta vida de união com o Pai, baseado no seu amor. E também nós fomos jogados para esta unidade com a Trindade e uns com os outros. Mas qual que é a base? Amor. Irmãos, tende amor intensos uns para com os outros.
Que coisa mais linda isso, irmãos. Então nós falamos de duas mentes que têm um só pensamento, de dois corações que pulsam em uníssono, é assim que fala, né, essa palavra? Uníssono, a mesma coisa. E em termos humanos agora, esta é uma descrição perfeita da relação entre Jesus e seu amado Pai, que é o nosso Pai também. Então, o amor entre o Pai e o Filho é um amor, mas tão íntimo, tão estreito, que o Pai e o Filho são um. Lembram que há uma compreensão tão total, uma identidade tão completa de mente, vontade e coração, que o Pai e o Filho são um. O que Jesus disse lá em João 10, versículo 30? Lembra? Eu e o Pai somos um. E Hebreus 1,3 está escrito assim: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do Pai. Irmãos, que coisa mais preciosa. Podemos ler também João 14,9, que diz assim, quando Filipe fez aquela pergunta: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não têm me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai, porque tudo que eu falo é o Pai, tudo que eu penso é o Pai, todas as minhas atitudes, o meu andar é o Pai, através de mim. Ele veio revelar o Pai, depois que Ele foi para a cruz, que nos matou lá na cruz, eu e você, fomos crucificados. Aquele que está morto, justificado está do pecado, fomos sepultados. Então Jesus tinha que voltar para a glória, mas Efésios 2,6 diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, onde nós já estamos. Isso está escrito na palavra de Deus, irmãos. Por isso que esses perseguidores de Jesus, ou vamos dizer em outras palavras, aquelas forças da ortodoxia judaica que estavam unindo ali contra o próprio Senhor, e o fim era algo iniludível, mas Jesus se sentia seguro de que o futuro estava na mão do Pai e não na mão dos judeus. Tanto é que depois que ele esperou lá na cruz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que coisa linda, irmãos. E ali havia consumado a obra do Pai. Então, irmão, Jesus não sentia mais o mínimo temor que pudessem lhe trazer os homens. Ele jamais imaginou que os homens também pudessem evitar que fizesse o que Deus lhe tinha mandado fazer. Vamos ler um texto aqui, já estou encerrando. Abre em Atos, capítulo 2, de 22 a 24, naquele lindo sermão do apóstolo Pedro, que diz assim, Atos 2, a partir do verso 22. Jesus morreu na cruz, sim. Aqueles homens, eles disseram: não fomos nós que surramos Jesus, fomos nós que levamos ele para a cruz e o crucificamos e o matamos na cruz. Mas por que eles fizeram isso? Porque o Pai quis que fosse dessa maneira, porque esta era a única maneira de Jesus nos libertar do nosso pecado. Atos 2, vamos ler do 22 ao 24, que diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Está vendo aqui de novo? Era o Pai que realizava todos os sinais que Jesus fazia através dele. Era o Pai que fazia. Verso 23. Sendo este, aqui o sujeito oculto é Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. O que é presciência? Aquele que viu antes.
Então foi o Pai que entregou o seu Filho para ser crucificado. Então, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presença de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, pela morte. Como que a morte pode reter aquele que é a vida? Não tem possibilidade. Quem morreu na cruz foi Jesus. O Cristo não. Deus não morre, jamais morre. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando a mim e a você as nossas transgressões. Irmãos, que preciosidade é isso? Que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos para crermos e perseverarmos nessa verdade. Irmãos, busque diante do Senhor esta revelação bendita do Espírito, para que Ele forme no seu interior o caráter daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Amém? Vamos orar. Pai, como somos gratos pela manifestação e revelação da Tua verdade aos nossos corações. Continue, Pai, falando aos nossos ouvidos. Somos os Teus filhos, queremos ouvir a Tua voz sempre, Pai. Nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Pai, continue afastando de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. E fale conosco. E cumpre o Teu propósito em cada um de nós, ó Pai. Para que nós sejamos não corredores atrás de bênçãos, mas que nós mesmos sejamos os abençoadores. Porque na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Frutifica a Tua palavra, abençoa a Tua palavra. E em Cristo nós oramos. Amém.